coração de Roma, onde a história sussurra segredos antigos, um novo papa ascende ao trono de Pedro. Seu nome ecoa como um presságio, Leão XIV. Mas este não é apenas mais um pontífice. Sua chegada desperta uma profecia esquecida, uma visão que atravessou séculos, escrita em pergaminhos manchados pelo tempo. Uma profecia que aponta para o fim da Igreja, o fim de Roma. Talvez o fim de tudo. Dizem que ele é o último, que após ele o trono de Pedro ficará vazio, que as portas da Basílica de São Pedro se fecharão para sempre. Hoje, mergulharemos na escuridão dessa profecia. Vamos explorar os sinais, os segredos e os mistérios que cercam Papa Leão XIV. E perguntaremos: seria ele o guardião da última hora? Ou o arauto do Apocalipse? Bem-vindos ao canal Horror et Sanctum, onde o sagrado e o profano se entrelaçam em sombras. Aqui, o terror sussurra verdades proibidas e cada história é um passo rumo ao abismo. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho, pois o que espreita na escuridão já conhece seu nome. Para entender o peso do que está acontecendo, precisamos voltar ao século XII, ao ano de 1139, quando um arcebispo irlandês chamado Malaquias, conhecido por sua santidade e visões místicas, chegou a Roma. Diz a lenda que, enquanto orava na Basílica de São João de Latrão, ele foi tomado por uma visão aterradora. Seus olhos viram o futuro da Igreja Católica, uma linha ininterrupta de papas, desde o seu tempo até o último dia da humanidade. Essa visão foi registrada em 112 lemas latinos, cada um uma frase críptica, um enigma que descrevia o caráter, o brasão, a origem ou o destino de cada papa que ocuparia o trono de Pedro. Desde Celestino II, em 1143, até os dias atuais, os estudiosos debatem se esses lemas são coincidências extraordinárias ou a prova de uma intervenção divina. Por exemplo, o lema de Medietate Lunae, da metade da lua, foi associado ao Papa João Paulo I, cujo papado durou apenas 33 dias, como uma lua que nunca completou seu ciclo. Lumen in Caelo, luz no céu, foi ligado a Leão XIII, cujo brasão exibia um cometa brilhante. Coincidências? Talvez. Mas conforme os séculos passaram, os lemas começaram a se alinhar com uma precisão perturbadora. O último lema é o que nos traz aqui hoje: Petrus Romanus, Pedro o Romano. O Papa que, segundo a profecia, governará durante a perseguição final da Santa Igreja Romana. Sob seu reinado, Roma será destruída e a Igreja como a conhecemos chegará ao fim. Por séculos, essa profecia foi considerada um mito, um conto apocalíptico para assustar os fiéis. Mas agora, em 2025, os olhos do mundo estão voltados para o Vaticano. E o nome Leão XIV ressoa como um trovão. Em 8 de maio de 2025, a fumaça branca subiu da chaminé da Capela Sistina. Um novo papa foi escolhido. O cardeal Robert Francis Prevost, um homem pouco conhecido fora dos círculos eclesiásticos, emergiu como Leão XIV. Seu nome, inspirado em Leão XIII, um papa que enfrentou crises espirituais e políticas, parecia um aceno à tradição. Mas havia algo diferente, algo inquietante. Leão XIV não era um favorito. Seu nome não aparecia nas listas de apostas dos vaticanistas. Seu passado é envolto em mistério. Sabe-se que ele nasceu em Chicago, Illinois, Estados Unidos, mas os registros de sua infância são escassos. Antes de sua ascensão, ele era um teólogo reservado,
Teve uma trajetória marcante como missionário e bispo no Peru antes de ser chamado ao Vaticano, conhecido por seus estudos sobre escatologia, o estudo do fim dos tempos. Sua primeira homilia como Papa chocou o mundo. Em vez de mensagens de paz ou unidade, suas palavras foram enigmáticas, em latim, quase apocalípticas. Domus Dei per ignem purificabitur, lupae inter nos sunt, et tempus advenit. Fideles se praeparent, nam nox appropinquat. Sua tradução em português: A casa de Deus será purificada pelo fogo. Os lobos estão entre nós e o tempo chegou. Que os fiéis se preparem, pois a noite está próxima. Nos dias seguintes, o Vaticano entrou em um silêncio sepulcral. Cardeais recusaram entrevistas, jornalistas foram afastados dos portões, mas rumores começaram a circular. Um documento supostamente vazado de dentro dos arquivos secretos do Vaticano começou a aparecer em fóruns obscuros da internet. Intitulado Ex Profundis, das Profundezas, o texto continha uma frase que gelou o sangue de quem o leu: Leão rugirá em Roma e o trono cairá. Esse documento era uma farsa ou uma mensagem codificada deixada por alguém que sabia demais? Especialistas em profecias começaram a conectar os pontos. O nome leão ecoa o simbolismo de força e julgamento na Bíblia. E a menção a Roma caindo remete diretamente ao último lema de Malaquias: Petrus Romanos. Mas os sinais não pararam por aí. Em 9 de maio, exatamente após a eleição de Leão XIV, um evento inexplicável abalou Roma. Um raio vindo de um céu sem nuvens atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro. Testemunhas relataram que o som do trovão parecia um rugido animal. No mesmo instante, segundo fontes anônimas, Leão XIV estava sendo entronizado em uma cerimônia fechada. Coincidência ou um sinal do céu? Nos bastidores dizem que o Papa passou noites inteiras em oração, isolado em uma capela secreta sob a basílica. Alguns clérigos afirmam que ele teve visões, imagens de fogo, sangue e uma cidade em ruínas. Outros dizem que ele recebeu uma carta selada deixada por Bento XVI antes de sua morte. A carta, segundo rumores, continha instruções sobre o último selo, uma referência ao livro do Apocalipse. Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo nos corredores do Vaticano. Mas uma coisa é clara: Leão XIV não é um papa comum. Suas ações, suas palavras, seus silêncios, tudo parece apontar para algo maior, algo final. Nos dias que sucederam ao entronamento, Leão XIV proferiu uma declaração que reverberou pelo mundo. Em uma conferência fechada, com os olhos fixos nos presentes, ele disse: Fratelli miei, che Dio mi giudichi, poiché io sono il custode dell'ultima ora. Quando traduzidas, suas palavras soam como um presságio. Meus irmãos, que Deus me julgue, pois sou o guardião da última hora. Essas palavras não foram transmitidas ao vivo. A emissora oficial do Vaticano interrompeu a transmissão imediatamente após. No entanto, gravações feitas por fiéis presentes em Roma rapidamente se espalharam pelas redes sociais. Especialistas em teologia começaram a analisar a expressão guardião da última hora. Não é uma frase comum. Ela é encontrada em textos apocalípticos medievais, frequentemente ligada ao conceito do fim dos tempos. Seria Leão XIV o Petrus Romanos da profecia? Ou apenas um homem preso em um momento de crise espiritual? Para responder a isso, precisamos olhar para os sinais ao seu redor. Além do raio na basílica, outros eventos estranhos foram relatados. Pássaros mortos caíram do céu sobre a Praça de São Pedro, dias após a entronização.
Um vitral centenário na Capela Sistina rachou sem explicação. E, em um mosteiro remoto na Toscana, monges relataram ter ouvido vozes em latim durante a noite, recitando trechos da profecia de Malaquias. In persecuzione extrema, sanctae Romanae Ecclesiae, sedebit Petrus Romanus. Cada novo evento alimenta o medo de que a profecia esteja se cumprindo. Mas há quem diga que tudo isso é apenas histeria coletiva, amplificada pela era da informação. Afinal, profecias apocalípticas sempre existiram, e a Igreja já sobreviveu a crises piores. Mas e se desta vez for diferente? E se Leão XIV for, de fato, o último Papa? E se os sinais que estamos vendo, o raio, as palavras, os rumores, forem apenas o começo? A profecia dos papas, por séculos considerada um conto de monges supersticiosos, agora paira como uma sombra sobre o Vaticano. Os sinais estão por aí, para quem quiser ver. O raio na Basílica. As palavras enigmáticas de Leão XIV. O documento Ex Profundis. Cada peça desse quebra-cabeça aponta para uma verdade que muitos preferem ignorar. O fim pode estar mais próximo do que imaginamos. O que vem a seguir? Será que a Igreja sobreviverá a essa tempestade? Ou as portas do Vaticano se fecharão, como profetizado, deixando apenas silêncio? Você acredita no fim dos tempos? Ou já estamos vivendo nele? Na próxima semana, entramos em um lugar onde a realidade se despedaça. Uma casa onde as paredes choraram sangue, onde vozes do além sussurraram ordens de morte. Você terá coragem de entrar, sabendo que pode nunca sair? Explore o terror real em Sombras Sagradas. 10 casos reais de exorcismos e mistérios sobrenaturais, do exorcismo que inspirou o filme O Exorcista, a tragédia de uma freira romena. Com histórias que cruzam séculos, este e-book desvenda a linha entre fé e medo. Perfeito para fãs de horror e mistério, é uma leitura arrepiante que questiona o desconhecido. Adquira agora, o link está na descrição. Aproveita que você ainda está aqui e clique nesse vídeo para entender o caso que inspirou o filme, O Exorcismo de Emily Rose, e até a próxima.